E aí, pessoal, tudo bem? Você sabia que tem pessoas que querem fazer teologia, querem estudar teologia sem estudar a história do cristianismo? Sem estudar, por exemplo, a história dos grandes concílios ecumênicos, sem estudar a história da patrística, a história até da Idade Medieval, né, da escolástica, no caso de protestantes, sem estudar a herança da Reforma Protestante. Tem pessoas que querem estudar teologia sem estudar a história, o que é um grande equívoco. Até porque, quando nós falamos de doutrinas, nós estamos falando de teologia sistemática. A teologia que estuda o desenvolvimento doutrinário ao longo do tempo, a área da teologia que estuda os desdobramentos dos assuntos relacionados à fé cristã, e se é fé cristã, tem diretamente a ver com a tradição do cristianismo, com a tradição da igreja e como essas questões foram se tornando questões de fé, questões dogmáticas, questões doutrinárias, como elas foram se desenvolvendo através da história, porque grande parte das doutrinas que o cristianismo acredita, elas não estão presentes explicitamente no texto bíblico. Elas foram desenvolvidas ao longo da formação da tradição cristã. Elas foram desenvolvidas pelos grandes concílios, pela patrística, pela escolástica, pela reforma, pela idade contemporânea, até chegar naquilo que nós conhecemos hoje em dia. Por exemplo, a ideia de Jesus ser consubstancial ao Pai, ter a mesma natureza divina que o Pai, é claro que esse não é um conceito que está na Bíblia, é um conceito desenvolvido pelos grandes concílios lá da antiguidade, pensados pelos grandes pensadores lá da patrística, e que até hoje faz parte da tradição cristã, do pensamento cristão e da fé cristã de uma maneira em geral. A teologia bíblica, do ponto de vista técnico, nós até podemos estudar sem ter como prioridade o estudo da história, embora ele também fará parte, independente de qualquer coisa, mas a prioridade será o estudo da língua original, do contexto daquela época, que já está falando de história, né? A formação daquele pensamento, as questões arqueológicas, né? As questões textuais envolvendo aquela passagem, mas, claro, ainda que tenhamos a prioridade lá filológica, a prioridade textual, de autoria, de formação do texto, a gente vai estar em constante diálogo com a história. E essa realidade é ainda mais clara e é prioritária quando nós estudamos doutrinas, elementos da fé, quando nós estudamos a teologia sistemática, né? Por exemplo, o Espírito Santo foi declarado como Deus em 381. E você afirma que o Espírito Santo é Deus, claro, se você é cristão, você deve afirmar que o Espírito Santo é Deus, e talvez não sabe que a origem dessa declaração, ela é do Concílio de Constantinopla I, do ano de 381, porque até então não se afirmava isso que nós afirmamos tão categoricamente hoje. O próprio exemplo que eu dei de Jesus sendo consubstancial ao Pai só passou a ser afirmado isso com essa categoria a partir dos concílios de Nicéia, Constantinopla, Éfeso e assim por diante, porque anteriormente a isso não se tinha essa afirmação tão clara assim. Então, se você quiser aprender mesmo a teologia, eu vou lhe dar uma dica indispensável de uma obra espetacular, que é a História dos Concílios Ecumênicos, do Giuseppe Alberigo, que é o organizador dessa obra, que é da editora Paulus, uma das principais editoras teológicas do Brasil e da América Latina, né? É sinônimo de qualidade, de compromisso, de obras respeitáveis. E o Giuseppe Alberigo é um grande historiador da igreja. O primeiro contato que eu tive com ele foi uma obra sobre o Vaticano II,
indicado pelo meu orientador no mestrado, né? E depois conhecer essa obra, a História dos Concílios Ecumênicos, em que ele trabalha desde o Concílio de Nicéia até o Concílio Vaticano II. É uma obra bem vasta, escrita por historiadores que se debruçam sobre essa temática e que vai te ajudar demais a entender como a doutrina cristã se desenvolveu ao ponto de ser o que a gente conhece hoje e até o que a gente desconhece hoje, né? Muitas pessoas têm aquela leitura ainda muito romântica de achar que tudo que a gente crê está na Bíblia, de tudo aquilo que a fé cristã define está nos textos do Novo Testamento. Essa é uma visão romântica e bastante ingênua no sentido de conhecimento, né? Até porque os concílios, os primeiros concílios, são anteriores até à formação canônica do Novo Testamento, e os discípulos, né, que participaram ativamente do Novo Testamento ainda não estão amadurecendo ideias que só serão amadurecidas posteriormente ao longo da história do cristianismo, dos concílios, das disputas teológicas e assim por diante. Então, olha, esse livro aqui é para quem quer saber de verdade. Não é para aqueles que se contentam apenas com conhecimento superficial, raso, um conhecimento básico que qualquer pessoa tem, mas que querem conhecer a fundo, conhecer os pormenores, os contextos e assim sucessivamente. Essa obra aqui é espetacular. Não se esqueça e não tenha dúvida disso. Então, está aqui a minha dica super especial dessa semana, a História dos Concílios Ecumênicos, da editora Paulus, organizada pelo grande historiador Giuseppe Alberigo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e aproveite também para ir ali na descrição desse vídeo. Tem links de livros, de cursos, de materiais que vão te interessar e que vai acrescentar muito para a sua formação e para os seus estudos. Aproveite também e se torne membro do canal e nos ajude a produzir teologia e a ter contato com conteúdo exclusivo que nós preparamos especialmente para você. Um abraço, bom fim de semana e em breve nós nos encontramos novamente.